A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios livres da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento de que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10, com foco nos versículos 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, a igreja 70 Santos, escolhendo o número de uma 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das reveladas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, diretamente de cima do monte. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da Igreja 70 Santos, e diga qual número de rebanho, de 1 a 70, você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas, através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho.
do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé também, para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeiras, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Primeiro, eu sorteio os 2 primeiros livros de hoje para a meditação de todos vocês e logo após é o sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja você também membro dessa igreja virtual, escolhendo o seu número de 1 a 70. Todos os dias você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a sua meditação. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco. Como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus o Cristo. E também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. E o livro é o livro de Judas, o primeiro livro de hoje para a meditação de todos vocês, com um capítulo. Que contém 25 versículos. Judas, servo do Senhor Jesus o Cristo, irmão de Tiago, é o chamado queridos em Deus Pai. E guardados no Senhor Jesus o Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados.
Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Senhor Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus o Cristo. E o segundo livro é o livro de Zacarias, com 14 capítulos. Zacarias, com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Zacarias, que é o segundo livro de hoje, para a meditação de todos vocês. Zacarias, capítulo 9. Zacarias, capítulo 9, é o nosso segundo livro de hoje. Zacarias, capítulo 9, contém 17 versículos. O castigo dos inimigos de Israel. A palavra do Senhor está contra a terra de Radaque, e repousará sobre Damasco, pois o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. E também Ramate, que faz fronteira com ela, e Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábias. Tiro edificou para si fortalezas, amontoou prata como pó e ouro fino como a lama das ruas. O Senhor, porém, despojará e desfrutará o seu poder no mar, e ela será consumida pelo fogo. Ascalon verá e temerá também Gaza, e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá, e Ascalon não será habitada. Vamos dar início ao sorteio vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração 2. Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Chegando agora com essa ministração da Tua Santa Palavra, através dessa sua igreja virtual, @Igreja 70 Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco, em um só espírito, de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos rebanhos. E os rebanhos de hoje são os rebanhos ímpar, que eu falarei primeiro. Vamos ao sorteio dos rebanhos. Rebanho 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número de 1 a 70. Assim você receberá todos os dias, de segunda a sexta, um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a sua meditação, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês. Segunda Crônicas, com 36 capítulos, para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. Vamos para o sorteio do capítulo. Vamos ao capítulo do livro de 2 Crônicas. Capítulo 11. 2 Crônicas, capítulo 11, para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. 2 Crônicas, capítulo 11, com 23 versículos. Roboão, rei de Judá. Vindo Roboão a Jerusalém, convocou das tribos de Judá e de Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejar contra Israel.
a fim de restituírem o reino a Roboão. Veio, porém, a palavra do Senhor a Semaías, homem do Senhor Deus. Diz a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel, em Judá e Benjamim. Assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos. Volte cada um para a sua casa, pois de mim proveio isto. Pelo que ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. Vamos aos próximos rebanhos. Lembrando que, por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo, para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo, nosso Senhor, para a sua presença, aonde você estiver. Os rebanhos de hoje, rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. E vamos para o livro para esses rebanhos. 1 Coríntios, com 16 capítulos. Primeira Coríntios, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos para a meditação do capítulo 15 do livro de 1 Coríntios. O capítulo 15 contém 58 versículos. A ressurreição. Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebeste e no qual permaneceis, pelo qual sois salvos se o retendes, tal como anunciei. Se não é que crestes em vão, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, por nossos pecados, segundo as suas escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as escrituras. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. E vamos para o livro para esses rebanhos. O livro é de 1 Crônicas, com 29 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Crônicas. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 25, 1 Crônicas, capítulo 25, para o rebanho santos de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68, 1 Crônicas, capítulo 25. O capítulo 25 do livro de 1 Crônicas contém 31 versículos. Os cantores. Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúde e saltérios. Este foi o número dos homens que realizaram esse serviço. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob a supervisão de Asaf, que profetizava sob a supervisão do rei. Quanto a Jedutum, dos seus filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Esabias, Matitias, 6, sob a supervisão do seu pai Jedutum, que profetizava com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Quanto a Emã, os seus filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gildate, Romante, Ezé, Josbe, Casa, Malote, Oti e Maziote. Vamos aos próximos rebanhos. Lembrando que eu estou aqui para ministrar 22 livros e capítulos que serão sorteados para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês.
Rebanho Santo de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. O livro é o livro de Esdras, com 10 capítulos. Esdras com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Vamos ao capítulo. Capítulo 10. Esdras, capítulo 10, para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. Esdras, capítulo 10. Contém 44 versículos. Os israelitas confessam os seus pecados. Enquanto Esdras orava e confessava, chorando prostrado diante da casa do Senhor Deus, ajuntou-se ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos sido infiéis ao nosso Senhor Deus, casando com mulheres estrangeiras do povo da terra, mas no tocante isso ainda há esperança para Israel. Agora façamos aliança com o nosso Senhor Deus, de que despediremos todas as mulheres e o que delas são nascidos, conforme o conselho do Senhor, e dos que temem ao mandamento do nosso Senhor Deus, faça-se conforme a lei. Levanta-te, a ti pertence este negócio, nós seremos contigo, portanto, ser forte e age. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Vamos ao livro. O livro de Marcos, com 16 capítulos. Marcos, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Marcos. Capítulo 10. Marcos, capítulo 10, para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62, 9, 61, 10 e 62. E o capítulo 10 do livro de Marcos contém 50 versículos. O Senhor Jesus, o capítulo 10, Marcos capítulo 10, o Senhor Jesus abençoa as crianças. Traziam-lhe crianças para que tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. O Senhor Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, pois delas é o reino do Senhor Deus. Em verdade vos digo que quem não recebeu o reino do Senhor Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos braços, impôs-lhes a mão e as abençoou. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. E vamos aos rebanhos, ao livro para esses rebanhos. Segunda Pedro com 3 capítulos. Segunda Pedro com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Pedro. Para esses rebanhos. E o capítulo é o capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50.
E o capítulo 3 do livro de 2 Pedro contém 18 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. 2 Pedro capítulo 3, o dia do Senhor. Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros na vossa mente. Quero que vos lembreis das palavras que já foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo os seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Eles de propósito ignoram isso, que pela palavra do Senhor Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54. E o livro é o livro de João, com 21 capítulos. João, com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de João. Capítulo 21. João, capítulo 21, para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. E o capítulo 21 do livro de João contém 25 versículos. O Senhor Jesus interroga Pedro. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo a quem o Senhor Jesus amava, que na ceia se reclinava sobre o seu peito e dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro, perguntou o Senhor Jesus: Senhor, é deste que será? Respondeu-lhe o Senhor Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Então divulgou-se entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. O Senhor Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Vamos aos próximos rebanhos. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos vocês, para todos nós, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 27, e os rebanhos são os rebanhos 7, 63, 8 e 64. Seja você também parte desse rebanho, escolha seu número. Assim, de segunda a sexta, você receberá, através de sorteios, que dá a total liberdade ao Espírito Santo falar ao seu coração. Todos os dias você terá um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada para a sua meditação, que é a verdadeira palavra revelada. Então, escolha o seu número e vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. O livro é o livro de Abacuque, com 3 capítulos. Abacuque, com 3 capítulos. Abacuque, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Abacuque. Abacuque, com 3 capítulos. Capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64.
7, 63, 8 e 64. Abacuque capítulo 1 contém 17 versículos. A iniquidade de Judá, o oráculo que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás, ou gritarei a ti violência e não salvarás, porque me fazes ver a iniquidade e a opressão. Destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo, a justiça é pervertida. Vamos aos próximos rebanhos. E os rebanhos são os rebanhos de número 35 e 36. 35 e 36. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Jonas, com 4 capítulos. Jonas com 4 capítulos. E vamos ao capítulo do livro de Jonas. Capítulo 1. Jonas, capítulo 1, para o rebanho santo de número 35 e 36. Jonas, capítulo 1, para a meditação desses rebanhos. E o Jonas, capítulo 1, contém 17 versículos. Jonas foge do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua palavra subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis, pagou sua passagem e embarcou nele a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O Senhor, contudo, mandou o mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos santo de número 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. E o livro é o livro de Mateus, com 28 capítulos. Mateus, com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Mateus. Capítulo 6. Mateus, capítulo 6, para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. E o capítulo 6 do livro de Mateus contém 34 versículos. A oração. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não faça como eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedires. Vamos aos próximos rebanhos. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Segunda Reis, com 25 capítulos. Segunda Reis, com 25 capítulos. Segunda Reis, com 25 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Segunda Reis. Capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6, para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48.
23, 47, 24 e 48, 2 Reis, capítulo 6, que contém 23 versículos. Eliseu faz flutuar um machado. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nós nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós um tronco e construamos ali um lugar para nos reunir. Disse ele: ide. Então um deles disse: queres ir com os teus servos? Respondeu Eliseu: eu irei. E foi com eles, tendo eles chegado a Jordão, cortaram madeira. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos santos número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Atos, com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Atos. Capítulo 2. Atos, capítulo 2, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. E o capítulo 2 do livro de Atos contém 47 versículos. A descida do Espírito Santo. Aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Glórias e aleluia. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E os rebanhos é o rebanho de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Vamos ao livro. É o livro de Joel, com 3 capítulos. Joel, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Joel. Capítulo 2. Joel, capítulo 2. Para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus. Joel, capítulo 2, para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. O capítulo 2 do livro de Joel contém 32 versículos. Diante dele temem os povos, todos os rostos empalidecem. Como valentes correm, como homem de guerra sobem os muros, vai cada um nos seus caminhos e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Arremetem contra lanças e não se detêm. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas. Entram pelas janelas como ladrão. Diante deles treme a terra, abalam-se os céus, enegrece o sol e a lua, e retiram as estrelas o seu resplendor. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. E vamos ao livro. O livro é o livro de Êxodo, com 40 capítulos. Êxodo, com 40 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Êxodo. Capítulo 18. Êxodo, capítulo 18, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60.
11, 59, 12 e 60. Êxodo, capítulo 18, que contém 27 versículos. Jetro visita Moisés. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que o Senhor Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, e como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, mulher de Moisés, depois que este a enviara. E os seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, pois Moisés disse: fui peregrino em terra estrangeira, e o outro se chamava Eliezer, pois disse: o Senhor Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vamos aos rebanhos. Rebanhos são de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. E o livro é o livro de Josué, com 24 capítulos. Josué. Vamos ao capítulo do livro de Josué. Capítulo 2. Josué, capítulo 2, para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Josué, capítulo 2, que contém 24 versículos. Raabe e os espias. Desse te enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra, especialmente Jericó. Então foram e entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. O Senhor deu-se notícia ao rei que Jericó, esta noite vieram aqui uns homens, 2 filhos de Israel, para espiar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Aquela mulher, porém, tomou os 2 homens, os escondeu e disse: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 29 e 41. 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. E vamos ao livro. E o livro de Tiago, com 5 capítulos. Tiago, com 5 capítulos. Tiago, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tiago. Tiago, capítulo 3, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. O capítulo 3 do livro de Tiago contém 18 versículos. 2 tipos de sabedoria. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Se, porém, tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos gloriei, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, há confusão e toda obra má. A sabedoria que vem do alto, porém, é antes de tudo pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. E vamos para o livro. O livro é o livro de Tito, com 3 capítulos. Tito, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tito, para esses rebanhos que eu acabei de sortear. E o capítulo é o capítulo 1. Tito, capítulo 1, para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. E o capítulo 1 do livro de Tito contém 16 versículos. Paulo, servo do Senhor Deus e apóstolo do Senhor Jesus o Cristo,
a fé dos eleitos do Senhor Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é a segunda piedade, na esperança da vida eterna, a qual o Senhor Deus, que não pôde mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos próprios manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento do Senhor Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da palavra do Senhor Deus Pai e de Cristo, nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. Vamos aos próximos rebanhos, é o último ticket de rebanho de hoje, rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. E o livro é o livro de Jeremias, com 52 capítulos. Jeremias, vamos ao capítulo do livro de Jeremias. E o capítulo é o capítulo 2. Jeremias, capítulo 2, para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. Jeremias, capítulo 2. Vamos para a ministração do capítulo 2 do livro de Jeremias. Capítulo 2 do livro de Jeremias contém 37 versículos. Israel abandona ao Senhor Deus. Veio a minha palavra do Senhor, vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da devoção da tua mocidade, do teu amor, quando éramos noivos, de como me seguiste pelo deserto, numa terra não semeada. Israel era santo para o Senhor, as primícias da sua novidade, todos os que o devoravam eram tidos por culpados, e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Vamos agora. Eu vou sortear uma das mais mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, em que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam nossa sinceridade, transparência, profundidade de conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos à oferta. E a oferta é a oferta 35. Vamos ver o que nos diz a oferta de número 35. Nós das igrejas virtuais, das 12 igrejas virtuais e do canal @milhaofertadinho, estamos afirmando que a Bíblia Sagrada não permite que se faça culto para o Espírito Santo, nem para a graça, nem para a sua família, nem para os obreiros, nem para as mulheres, nem para os provedores empresários, nem para uma data festiva, nem para os seus desejos, nem para os jovens, nem para a busca do Espírito Santo, nem para algum tipo de curas ou libertações, ou proteções, nem para algum tipo de bênçãos que você tenha recebido. Examine com muita atenção e cuidado dos livros de Deuteronômio 6, 13, Lucas 4, 8, Mateus 5, de 7 a 9, Mateus 15, de 7 a 9, Apocalipse 2, 18 a 23, Mateus 5, 29 a 30 e Apocalipse 22, 18 e 19. Pois todos esses livros afirmam que as pessoas que dizem que a igreja é deles ou que eles são dessa igreja, todos vão ter suas obras e as suas adorações anuladas, se tornando em vão, se praticarem ou se omitirem de repreender tais ações. Muita atenção, se você ou quem você trouxer até nós que provar com base na Bíblia Sagrada que nossas afirmações são mentiras, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração 1. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares que estiverem ligados
nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Saiam todos esses espíritos malignos, agora em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. E vamos ao sorteio do penúltimo livro de hoje. Vamos ver o que nos diz. O penúltimo livro de hoje é o livro de Daniel, com 12 capítulos. Daniel, com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Daniel. Enquanto eu vou ministrando os dois últimos livros e capítulos de hoje, vocês vão mentalizando o número de 1 a 22. Porque eu faço sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um número que você vai mentalizar. Daniel, capítulo 10, é o nosso penúltimo livro de hoje. Então, você mentaliza e pede ao Espírito Santo do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que fale ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. Daniel, capítulo 10, que contém 21 versículos. A visão de um homem. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira e tratava de uma guerra prolongada. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, eu estava às margens do grande rio Tigre. Vamos ao próximo. O livro é o livro de 1 Pedro, com 5 capítulos. 1 Pedro, com 5 capítulos. Primeira Pedro, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Pedro. Capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, é o nosso último livro para a meditação de todos vocês. E o capítulo 3 contém 22 versículos. Sofrimento na prática do bem. Finalmente, se todos de um mesmo sentimento compassivo, cheios de amor fraternal, misericordioso e humildes. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Pelo contrário, bendizeis, porque para isso fostes chamados, a fim de receber de bênçãos por herança. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Glórias e aleluia. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que serão sorteados serão para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês, de todos aqueles que mentalizarem, escolherem um número, escolha o seu número. Peça que o Espírito Santo do Senhor Deus fale ao seu coração. Você que mentalizou, escolheu o número 21. A mensagem para você hoje está no livro de Judas, capítulo 1. Você que escolheu o número 13, mentalizou o número 13. A mensagem hoje para você está no livro de Zacarias, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 2. A mensagem para você está no livro de 2 Crônicas, capítulo 11. Você que mentalizou e escolheu o número 22, a mensagem para você está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Você que mentalizou o número 1, a mensagem está no livro de 1 Crônicas, capítulo 25. Você que mentalizou e escolheu o número 6, a mensagem para você está no livro de Esdras, capítulo 10. Você que mentalizou e escolheu o número 9, a mensagem para você está no livro de Marcos, capítulo 10. Você que mentalizou e escolheu o número 18, a mensagem para você está no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem para você está no livro de João, capítulo 21. Você que mentalizou, escolheu o número 15, a mensagem para você está no livro de Abacuque, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 16, a mensagem para você está no livro de Jonas, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem para você no livro de Mateus, capítulo 6.
Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem para você está no livro de 2 Reis, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 12. A mensagem para você está no livro de Atos, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 8. A mensagem para você está no livro de Joel, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 11. A mensagem para você está no livro de Êxodo, capítulo 18. Você que mentalizou, escolheu o número 19. A mensagem para você está no livro de Josué, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 20. A mensagem para você está no livro de Tiago, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 7. A mensagem para você está no livro de Tito, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 14. A mensagem para você está no livro de Jeremias, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 17. A mensagem para você está no livro de Daniel, capítulo 10. E você que mentalizou, escolheu o número 10. A mensagem para você está no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Eu vou ler para vocês a revelação dessas ofertas e logo após eu vou te repetir os números que foram sorteados. Essas ofertas te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, de você agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim você receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do versículo 24 a 27, e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades, que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. Vamos. Eu vou repetir para vocês. 21, Judas capítulo 1, você que mentalizou o 13, Zacarias capítulo 9, o 2, 2 Crônicas 11, o 22, 1 Crônicas 15, o 1, 1 Crônicas 25, o 6, Êxodo capítulo 10, o 9, Marcos capítulo 10, o 18, 2 Pedro capítulo 3, o 4, João capítulo 21, o 15, Abacuque 1, o 16, Jonas 1, o 3, Mateus 6, o 5, 2 Reis 6, o 12, Atos 2, o 8, Joel 2, o 11, Êxodo 18, o 19, Josué 2, o 20, Tiago 3, o 7, Tito 1, o 14, Jeremias 2, o 17, Daniel 10, o 10, 1 Pedro capítulo 3. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito e membro e ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e após uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG1 318 37 300. E até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus onde você estiver e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim você orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser limpo, edificado, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e dependendo da rede social, o link e o horário de todas as lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais,
Abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais com a mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através através do privado de nossas redes sociais. E nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem os seus salários, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, e oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que preguem 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também de Portugal, Estados Unidos, Índia, Moçambique, Bangladesh, Rússia, Angola, México, Dinamarca, África do Sul, Canadá, Inglaterra, Espanha, Itália, França, Paraguai, Alemanha, Uruguai, Itália, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até a próxima live.